Olá, você alguma vez já tentou seguir em frente, mas não deu conta? Desistiu? Fugiu? Fugiu da raia, fugiu da luta, fugiu do compromisso? Quantas vezes isso deve ter acontecido conosco, comigo, com você? Ou outras vezes já teve momentos em que você se deparou com um enfrentamento, com um desafio, você não sabia muito o que fazer, você não sabia se ia vencer ou não, mas você continuou ali, continuou firme, continuou sem desistir, foi enfrentando e acabou crescendo, aprendendo, superou e venceu. Quantas vezes isso pode ter acontecido comigo e com você? Às vezes a gente foge, às vezes a gente resiste, muitas vezes nós nos recriminamos porque entendemos que falhamos, entendemos que não damos conta, vemos que o desafio é muito grande, bate aquele medo, como dizem na gíria, você amarela, você empalidece. Eu, quando era pequeno, gostava de brincar nas horas do recreio na escola, e a brincadeira que as pessoas chamavam de pega ladrão ou solta ladrão. Um grupo de meninos, um grupo de colegas, corria atrás para prender os outros e colocar num lugar que simbolizava a cadeia. Outros ficavam fugindo e tentavam entrar sorrateiramente na cadeia para soltar os que estavam presos ali. E a brincadeira dos 15 minutos de recreio se resumia a isso, aquela correria, aquele suando, correndo. E eu usava uma estratégia, quando eu estava nas fugas, eu usava uma estratégia que era levar comigo um agasalho, e quando tentavam me capturar, seguravam o agasalho, mas eu deixava o agasalho nas mãos dos meus perseguidores e fugia e continuava me esquivando, tentando soltar os colegas presos. E assim ia. Eu usei essa estratégia várias vezes, até que entenderam que tinham que me segurar para valer e não apenas segurar pela roupa, porque eu sempre tentava me escapar e essa estratégia ficou manjada. Mas houve um texto na Bíblia, em Marcos capítulo 14, do versículo 51 a 52, que falou de um jovem que seguiu a Jesus e esse jovem estava apenas envolto a um lençol. Marcos 14, 51 a 52. Depois você pode conferir com calma esse texto e não deixe de dar o seu like no nosso canal, de divulgá-lo e por aí seu comentário sobre o que acha deste episódio. É um episódio interessante e é um episódio que parece que foi inserido ali, quebrando um pouco daquelas tensões ou aumentando a tensão de uma forma diferente, porque foi o momento em que Jesus foi capturado no jardim do Getsemane. Os soldados dos sacerdotes foram lá prender Jesus. Como você sabe, nos textos, nos versículos anteriores já tratados, eles foram orientados por um dos seguidores de Jesus, chamado Judas Iscariotes. Judas orientou aqueles soldados até onde Jesus estaria acampado com seus discípulos naquela noite escura, num lugar chamado Getsemane. Os homens chegaram lá, prenderam Jesus, os discípulos fugiram, teve discípulo que tentou lutar com espada, fugiu também, e eles foram levando finalmente Jesus capturado. Naquele momento fatídico, acontece que um jovem foi atrás. Um jovem vestido apenas com um lençol. Na hora que perceberam que aquele jovem estava seguindo Jesus, tentaram prendê-lo também. O texto diz que lançaram mão dele. Ou seja, seguraram, mas seguraram e ele escapou, deixando nas mãos dos criminosos, da instituição criminosa, apenas o lençol. E a Bíblia diz que esse jovem fugiu desnudo, fugiu pelado. Por que esse texto está aí? Por que Marcos narrou isso daí? Muitos entendem que Marcos estava sendo honesto e colocando o que aconteceu com ele mesmo. Outros entendem, defendem que Marcos seria filho do caseiro, o dono ali do local,
E Marcos estava dormindo, acordou com um tumulto lá fora e foi ver, o seu mestre estava sendo capturado. Então Marcos tentou ainda ir atrás de Jesus. Ele era ainda muito jovem, estava vestindo apenas um lençol, tinha acabado de acordar e quase foi capturado, não fora fugir desnudo. Uma cena que para alguns seria cômica, ou seria vexatória, uma cena jocosa no meio de tanto drama, uma cena perturbadora, mas Marcos mesmo assim, de forma honesta, coloca este episódio. Talvez mostrando que todos nós tentamos seguir a Jesus, as pessoas que tentam seguir a Jesus, como eu, como você, no dia a dia, enfrentando os desafios da vida, alguns desistindo, alguns fugindo, alguns desistindo, depois voltando a seguir Jesus, muitos não desistindo, indo em frente, como anos atrás nós vimos o episódio daqueles cristãos coptas egípcios que foram presos por radicais islâmicos e diante das câmeras foram sentenciados à morte, foram penalizados e o mundo viu aquela cena horrível, mas aqueles homens orando, aqueles homens não negaram Jesus. E o que se diz que junto com aqueles homens, um outro homem que não era cristão e foi capturado com eles, resolveu confessar Jesus como Senhor dele também. Ele que nem era cristão, resolveu seguir a Jesus quando viu que os seus colegas, os outros funcionários que eram cristãos, não negaram a Cristo, mesmo sabendo que teriam pena de morte por não desistirem de Cristo. Aquele homem resolveu ir para outra vida junto com seus amigos, seguindo Jesus no último fiapo do momento da sua vida. Aquele homem foi firme junto dos seus amigos. Isso é uma coisa assim arrepiante. O testemunho daqueles homens elevou o coração daquele outro amigo ou colega de serviço, será, a seguir a Jesus, mesmo sabendo da totalidade, da fatalidade de tal decisão. Aqui no Brasil nós não passamos por isso. Nós não precisamos pagar com a própria vida por seguir a Jesus. Mas nos tempos de Marcos e de Jesus, todos corriam risco de vida. Este jovem fugiu, este jovem aqui do Evangelho de Marcos fugiu, e Marcos narrou isso. E esses cristãos coptas não fugiram, estão diante de nossos olhos como um testemunho e lembrete vivo de que seguir a Jesus é seguir de fato o procedimento de Jesus, a têmpera de Jesus, a firmeza de Jesus. Esta é a firmeza de Jesus, ir até o fim sem desistir. Jesus é o centro da vida daqueles que realmente seguem a Ele. Jesus é tudo para aqueles que seguem a Ele. Mas existem muitas pessoas que estão dizendo que seguem a Jesus apenas porque estão seguindo a multidão, estão indo nas igrejas, foram criados nas igrejas, ou vêm e vão nas igrejas fins de semana, mas se acontecer alguma coisa forte, será que essas pessoas realmente estão comprometidas a ir até o fim? Será que essas pessoas têm certeza de que elas conseguirão ir até o fim? Nós não sabemos se conseguiremos. Nós estamos tentando seguir a Jesus, mas o melhor é olhar para Jesus. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, como diz lá em Hebreus capítulo 12, diz que nós devemos estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos ficar pensando assim, será que eu vou conseguir seguir a Jesus até o fim? Será que eu sou tão bom igual aqueles cristãos coptas? Será que eu sou tão firme igual o meu mestre foi até o fim? Não é isso que o texto bíblico ensina. O que o texto bíblico fala em Hebreus capítulo 12
é que nós devemos olhar as pessoas que testemunharam a Jesus, olhar a nuvem de testemunhos, ou seja, o grande número de pessoas que já morreram por Cristo, ver como eles viveram e olhar também para Jesus, olhar firmemente para Jesus. Nós devemos olhar para a vida de pessoas que foram vencendo o pecado, foram superando as tentações e devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, e é Jesus Cristo. Ele, em troca da alegria da vitória que ele ia ter, ele foi até a morte, e morte de cruz. Ele passou por desonra, por difamação, mas ele não fez caso disso, ele continuou firme. Então há momentos que nós temos que seguir a Jesus com a roupa inteira, com a armadura toda, e resistir. Resistir até o fim. Marcos depois estava de roupa. Marcos depois se revestiu da fé. Marcos depois estava lavado pelo sangue de Jesus. Prova é que ele escreveu este evangelho, Evangelho segundo São Marcos. Quer dizer, o jovem que fugiu agora era o homem que estava revestido de Cristo, testemunhando. Assim como os discípulos de Jesus, com exceção de Judas, haviam fugido, negado Jesus, depois voltaram e foram até o fim espalhando o evangelho pelo mundo da época. E o evangelho chegou até nós porque eles foram bem-sucedidos mesmo entregando a própria vida na divulgação do evangelho, em culturas hostis, terrivelmente contrárias ao evangelho, como era no passado. Hoje existem culturas ao redor do mundo que são hostis ao cristianismo. Mas o cristianismo já se extravasou em grande parte, principalmente aqui do Ocidente, o que não significa que o Ocidente esteja tão bem espiritualmente. Não significa. O Evangelho tem sempre que ser pregado de geração em geração, porque nós estamos em luta, nós estamos em combate a um mundo, a um sistema, a um conjunto de sistemas enganosos que estão sempre procurando iludir gerações após gerações. Haverá um combate final entre esses sistemas, entre seres interdimensionais e o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira Igreja do Senhor Jesus. Mas enquanto essa luta se processa, nós temos que aprender a resistir. Há coisas que nós temos que fugir, há coisas que temos que resistir. Por exemplo, a palavra de Deus diz que nós devemos fugir do pecado. Diz o texto ali que temos que fugir. Não adianta você querer negociar com os desvios. Não adianta você achar que vai ser fortuna ou fortão quando os desvios vierem. Você pode dar uma tragadinha, uma provinha do pecado que não vai cair totalmente. Não adianta pensar desse jeito. Isso é um sofisma. Quando você vê a tentação, quando você vê desvios chegando, batendo na sua porta, fuja. Se pode fugir daquilo, fuja. Se pode fugir de más companhias, fuja. Se pode fugir de redes sociais, de influências, de falácias, fuja. Quando não dá para fugir e você vê que tem que enfrentar o inimigo, a Bíblia diz também que nós temos que resistir. Então ela fala que tem que fugir, mas ela fala que temos que resistir. Resistir o quê? Resistir ao diabo. A Bíblia diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso foi o apóstolo Tiago que escreveu. O apóstolo Tiago, provavelmente o irmão de Jesus, escreveu na sua epístola isso. Se humilhem na presença de Deus, mas resistam firmemente ao inimigo. Então o inimigo a gente tem que resistir com a armadura de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé para apagar as flechas incendiárias do inimigo. E isso tem que ser feito diariamente, orar, ler a Bíblia diariamente. Diariamente ir no seu trabalho, na sua escola, já revestido, já com os calçados do Evangelho da Paz, ou seja, já preparado para testemunhar. Todos os dias você deve se preparar para testemunhar para alguém.
que ninguém passe em vão do seu lado. E assim você está olhando firmemente para Jesus, que é o autor e é o consumador da sua fé. Sim, nós somos fracos, estamos tentando seguir a Jesus. Às vezes a gente cai numa espécie de decepção, desistência. Se você olhar também no seu grupo, na sua igreja, na sua comunidade, família, existem pessoas decepcionantes ou que se enfraqueceram. Você fica triste, mas não fique com raiva nem ódio delas. Ore por elas, tenha misericórdia delas e ore para elas retornarem, para elas voltarem a ser firmes, para elas abandonarem os desvios e se firmarem na graça de Deus. Saiba que o preço Jesus já pagou por nós. Ele foi firme, ele é a firmeza total da nossa vida. Ele levou no seu corpo nossas covardias, ele levou na sua vida, no seu sacrifício que ele fez por nós, ele levou nossas molequices, nossas traições, nossas leviandades, nossas fugas. Ele levou tudo lá, nossos desvios, ele levou sobre si mesmo. Levou até nossas enfermidades, ele levou sobre si lá na cruz. Ele foi firme até o fim. Por isso, tenha os olhos fixos em Jesus e você terá a paz de Jesus em você. No mundo, nós vamos passar por tribulações, por lutas, por provações, por perseguições, por aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Bom ânimo a gente não tem quando está tudo bem, quando tem dinheirinho no bolso. Não é esse bom ânimo que Jesus mostra que a gente tem que ter. O bom ânimo que você tem que ter é que Jesus já venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, com ou sem dinheiro, com ou sem carro do ano, com ou sem liberdade religiosa, com ou sem coisas boas, consideradas boas pelo mundo, você tem que ter um propósito que enche o seu coração. E o Espírito Santo certamente vai consolar você, vai fortalecer você, vai ajudar você a ser como Jesus foi. Jesus em nós é que é a esperança da glória. Marcos descobriu isso depois, por isso ele escreveu esse livro, esse texto e tudo mais. Ele fugiu na época, ele e os colegas dele ficaram apavorados, mas depois foram até o fim e vestiram vestimentas brancas, como diz lá em Apocalipse, vestimentas que são os atos de justiça do povo de Deus. Vestimentas que são lavadas pelo sangue do Cordeiro Jesus. Então mantenha os olhos fixos naquele que é o autor e consumador da sua fé. E vista a armadura de quem quer se engajar, de quem quer ir firme, sem desistir. Entregue-se totalmente a Cristo, não se entregue ao mundo, se entregue a Cristo para ser um soldado valente dele, firme na fé. Alguém sereno, firme, que não desiste. E fuja, claro, das coisas que vão tentar te aliciar. Seja firme em Cristo, graça e paz para você e até mais.